Temos a curva característica. Bom, pela equação, que é aquela que está aparecendo bem aqui, U igual E mais RI, percebemos que isso gera uma função do primeiro grau. O coeficiente beta ali, ele é positivo por causa da inclinação. Então, percebemos que se nós pegarmos a tangente daquele ângulo beta, nós vamos estar calculando numericamente, né? É aquela resistência interna do receptor, é uma boa equação aqui para a saída. Percebemos que aqui na ponta sempre vai ser a força contra eletromotriz do receptor. Só precisamos identificar esses valores da curva característica. E se for um receptor ideal, ou seja, não tem resistência interna, essa vai ser a curva característica, em que a DDP vai ser igual à força contra eletromotriz. Certo? É uma reta. Isso quando é um ideal. Isso aqui é um receptor ideal, sem resistência interna. Bora lá para os exercícios para finalizarmos nossa aula. Temos um motor elétrico de força contra eletromotriz 10 volts e resistência interna de 2 ohms, atravessado por corrente de 20 ampere. Nessas condições, calcule a DDP dos terminais e o rendimento do motor. Tá fácil, hein? Tá bem. Na letra A, nós temos a equação do receptor, que é U igual a E mais E', né? Mais R'I, viu? Agora é um mais, não é um menos. Ele quer DDP. Essa força contra a eletromotriz ele diz que é 10. Essa resistência interna é 2. E é percorrido por uma corrente de 20 ampere. Então, beleza. Essa conta aqui você sabe fazer desde sempre, né? 2 vezes 20 dá 40, mais 10 dá 50. Então, a DDP nos terminais desse receptor deu 50 volts. A letra B pede o rendimento do motor e a letra B é sua. Beleza? Mas eu vou dar a dica aqui para que você finalize os seus cálculos. Rendimento do receptor, vimos que é a força contra a eletromotriz sobre a DDP. Isso aqui está de brinde. Faça os cálculos, coloque no portfólio e a resposta no Google Classroom. Estou esperando você. Thiago, não vai resolver nenhuma de rendimento? Lá para baixo eu resolvo uma, mas é minha. Continuando aqui, a figura mostra a curva característica de um receptor elétrico. Verdade? Olha, a reta está subindo. Se fosse o contrário, era um gerador. Determine sua força contra a eletromotriz. Está na cara aqui. Ó. Então, a força contra a eletromotriz, só olhando para o gráfico, é 24 volts. Vamos enquadrar essa resposta. Ele quer na letra B a sua resistência interna. Bom, a resistência interna na letra B, se eu calcular a tangente de um ângulo aqui, chamado de θ, eu vou descobrir numericamente a resistência. Numericamente por quê? Porque tangente não tem dimensão, né? Mas a resistência é ohm. Bora calcular então essa tangente, que no caso vai ser cateto oposto, que no caso de 24 para 36 dá 12, né? Se não estou enganado. Exatamente. É sobre o cateto adjacente, que está sendo 5. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa minha tangente, que no caso vai ser numericamente igual à resistência interna, está dando 2,4 ohms. Fechou. Ele pede também o rendimento quando é percorrido por uma corrente de intensidade 8 ampere. Então, primeiro eu preciso jogar na equação do receptor para descobrir qual é essa DDP, né? Força contra a eletromotriz 24, essa resistência eu acabei de calcular que é 2,4 e diz que passa uma corrente de 8 ampere. Então ficou 24 mais 19,2. Então essa DDP aqui nos terminais do receptor dá 43,2 volts. Agora dá para calcular o rendimento.
Rendimento do receptor é a força contra-eletromotriz pela DDP. Força contra-eletromotriz é 24 e a DDP 43,2 volts. Então, nesse cálculo, vai dar aproximadamente 55,56%. Tá? Eu sei que de repente você vai fazer aquela conta ali, Thiago, deu 0,5555. Beleza, é isso mesmo. Você tem que multiplicar por 100 para dar em porcentagem. Fechou? Bora para a última. Uma bateria, quando recebe do circuito externo a potência de 120 watts, é atravessada pela corrente I igual a 8 A. Invertendo seus terminais, a bateria passa a entregar ao circuito externo a potência de 40 watts e a corrente passa a ser I' igual a 4 A. Determine a força eletromotriz ou contra-eletromotriz e a resistência interna da bateria. Olha o que é interessante aqui, porque nesse caso aparenta ser uma bateria reversível. Porque, não sei se você percebeu, se nós invertermos o sentido, os polos de um gerador, ele visualmente e esquematicamente se transforma num receptor. Bora ver então o que acontece aqui. Na primeira situação, bom, a gente percebe que nesse caso aqui, ele está falando que é uma bateria que recebe do circuito externo. Então, na verdade, é uma bateria reversível, que às vezes funciona como gerador e às vezes como receptor. E se ela recebe do circuito uma potência, então, na verdade, ela tá se comportando como um receptor. É o que está acontecendo aqui, ó. Viu? Como eu coloquei os polos ali? Então, eu vou ter uma força aqui, que eu vou chamar de E, tá? Porque ela é uma bateria. Por mais que ele funcione como receptor, mas ela é uma bateria. E aqui eu tenho uma DDP aplicada de U e uma corrente de 8 A. Bom, eu sei que ele recebeu uma potência de 120. Potência é U vezes I. 120 watts é a DDP no caso aí, receptor, nessa configuração, vezes a corrente I. Quando eu passar esse 8 dividindo lá, 120 por 8, isso daqui vai dar 15 volts. Então, como é que fica a equação desse receptor? E mais RI. Tiago, cadê os linhas? Calma, é porque é uma bateria, é um gerador, só que o importante aqui é esse mais. Então, ficou que a DDP é 15, essa força eletromotriz ou contra a corrente é 8, então ficou 8 vezes R. 8 vezes R. Já dá para perceber que vai aparecer um sistema de equações, né? Na segunda situação, ele inverte os terminais e a bateria passa a entregar ao circuito uma potência, ou seja, voltou a ser um gerador. Tá bom, então agora ele está assim, ó. Correto? Uma DDPU entregue. Essa força eletromotriz continua sendo os mesmos valores e essa corrente agora é de 4 A. Do mesmo jeito, potência U vezes I, só que agora a potência é de 40 watts. Então 40 watts é a DDPU vezes a corrente de 4. Então aqui a DDP nesse caso ficou de 10 volts. Escrevendo a equação do gerador, ficou E menos RI. Essa DDP agora é 10. Contra a eletromotriz é a mesma, não sei. Corrente é 4. E fechamos duas equações. Deixa eu colocar as duas juntas aqui para a gente perceber o que a gente vai fazer. Então ficou E mais 8R igual a 15. E menos 4R igual a 10. Se eu somar essas duas equações, se eu subtrair, perdão, ficou E menos E, 0. Vou até colocar aqui. 8R menos 4R vai dar 12R. 15 menos 10, 5. E daqui eu tiro que a resistência interna vai ficar 5 sobre 12.
que me resulta numa resistência interna de aproximadamente 0,42 ohms. Tá bom. E a DDP? A força contra eletromotriz ou contra, né? É só trocar esse valor em qualquer uma das equações. Então, bora trocar nessa daqui. Ficou 10 igual a E menos 4 vezes 0,42. Então, a força eletromotriz vai ficar 10 mais 1,67. Então, aqui, no caso, aproximadamente, né? Aqui deu 11,67 volts, aproximadamente. A força eletromotriz ou contra, né? Dependendo da análise do receptor, o gerador, ele é reversível. Essa era a ideia. Espero que você tenha entendido. Estamos quase terminando, tá? Então, te vejo na próxima. Abraço para vocês.